Mas eu tava, inclusive, eu tava lendo agora, cara, que eu não consegui ler nos outros dias, mas eu vou completar a leitura, eu vou me atualizar aqui. Não, a gente vai fazer a leitura aqui mesmo, né? É, boa noite para quem está aqui no ambiente virtual, estamos conversando na gravação, né? Boa noite para quem está assistindo a gravação também pelo YouTube, já que a gente sempre coloca, disponibiliza pelo YouTube, né? Sem mais delongas, eu vou apresentar logo aqui o texto, né? Já digo para vocês, é um texto de juventude do Camus, ele está disponível nas chamadas Escritos da Juventude, que é disponível em português de Portugal. Infelizmente não tem em português brasileiro, né? E tem outras duas versões desses textos, né? É uma coletânea de textos, que é o Youth Writers, né? Escritos da Juventude, em inglês, e tem em francês, logicamente, né? Chamado Renaissance, Escritos, uma coisa assim. E aí são textos muito curtos, né? Esses que eu escolhi para vocês são dois, tem só seis páginas, né? São textos bem curtos do Camus, né? Textos camusianos que exploram a criatividade, né? A crítica que a gente vai encontrar, que o Camus vai realizar a uma série de coisas e autores, né? O Camus vai falar aqui de filosofia, vai falar também de coisas relacionadas ao seu cotidiano. Boa noite, Lorena, seja muito bem-vinda. O Camus vai falar de, por exemplo, questões triviais, né? Mas a gente sabe que não são assim tão triviais, né? Eu vou só apresentar aqui para vocês o, o conteúdo, né, do livro, né? Esse conteúdo do livro ele tem um ensaio que começa a chamar The First Camus, ou Le Premier Camus. É um texto do Paul Villanex, que ele fala sobre esse primeiro Camus que nos é apresentado. Não é famoso, definitivamente, esse primeiro Camus. A gente está falando de um Camus de 18, 19 anos, bem novinho, né? É um cara que ainda está assim, com muitas dúvidas em relação à sua própria filosofia, parece ainda não ter um projeto filosófico ainda estabelecido, né? E está vivendo, né? Tá vivendo aí, né? Realizando as suas atividades. Esses dois textos que a gente vai apresentar agora, um é de 32 e o outro é de 33. E aí eu explico a razão e o motivo de não ter apresentado os textos de 34, né? Que se chama o livro Melusina, né? E as vozes do quarto pobre, né? Primeiro porque são muitas páginas, né? Eram, acho que, mais de 10 páginas a serem apresentadas. E aqui é um pouco tiro curto para a gente ter essa noção desse primeiro Camus, desse Camus jovem, né? Esse Camus das praias, esse Camus que ainda vai escrever núpcias, né? Vai escrever sobre Tipassa ainda. É um cara que ainda vai escrever o Avesso Direito, com 22 anos de idade. Então, aqui ele ainda está se preparando. E ele se prepara de duas maneiras, né? Por que eu escolhi esses dois textos? Em 32, né, ele tem uma série de textos, incluindo ensaios sobre música, intuições, né, sobre um poeta, e esse que eu escolhi aqui para vocês, que se chama A Filosofia do Século, que o Camus vai fazer uma análise sobre o Henri Bergson, né, sobre a filosofia do Henri Bergson, né, como ela se apresentou até aquele momento, como ela era vista, né, principalmente para o Camus, como uma coisa originalíssima, né? E aqui ele vai falar num certo tom de decepção, né? Um certo tom de decepção, o que é importantíssimo, porque isso daqui marca definitivamente uma busca de uma filosofia própria camusiana, né, e não mais atrelada a algum tipo de movimento, algum tipo de filósofo ou coisa do tipo, né? Tem os textos de 1932, né, que são muito voltados para situações cotidianas dele, vai falar sobre arte, vai falar sobre contradições, né? Tem um texto dele que é belíssimo, né, que é
o diálogo com Deus, com a alma, né? Tem outro que é o In the Presence of the Death, né? Na presença da morte, Mediterrâneo, Coragem, né? E Read Notes, né? Que são aí notas que ele escreve a respeito de algumas coisas que ele está lendo, né? Ali meados de abril de 1933. Né? Então, o primeiro texto que eu vou mostrar para vocês é esse daí, A Filosofia do Século, de 1932, né? E o próximo texto é O Hospital do Bairro Pobre, que é de 33. Né? Então, a gente vai fazer aqui a leitura, né? E aí vocês podem interromper quando vocês quiserem, lógico, né? Para a gente poder aí conversar, tirar dúvidas, sei lá mais o quê. A Filosofia do Século, como eu disse para vocês, aguardava com impaciência o livro que deveria constituir a integração da obra do Bergson. Quer dizer, então o Camus já lia o Bergson, né, e estava esperando chegar um livro aí que, né, na Amazon, o Camus devia ter pedido na Amazon naquela época, e estava esperando esse livro aí chegar para definitivamente consagrar a filosofia do Bergson como o grande filósofo aí do século XX, né? Bergson é um grande filósofo do início do século XX, na tradição francesa, né? E aí, quem estuda filosofia francesa do século XX vai reparar que, apesar do Bergson ter influência sobre alguns temas ou alguns autores posteriores, né? Infelizmente, depois tem um rompimento com esses tipos, com o tipo de filosofia bergsoniana, né? Como o Camus vai atestar aqui. A filosofia bergsoniana era uma pergunta, o levantar de um problema. Faltava-lhe uma resposta. Com este livro, a resposta nos é dada. E é decepcionante. Né? O bergsoniano era, com efeito, muito mais um tratado de método do que um tratado de ciência. Era a apologia do conhecimento imediato, da intuição, uma argumentação a favor dos dados imediatos da nossa consciência. Quer dizer, aqui o Camus já está apresentando a filosofia do Bergson, né? Não como um sistema, mas uma coisa muito própria do ser humano que se apresentava a ele, né? Dos chamados dados imediatos na nossa consciência, como se fosse uma filosofia muito, muito espontânea. Né? Era, além disso, um aviso contra os perigos da análise, isto é, contra a inteligência e a razão. E era, por fim, um tratado de filosofia instintiva. Né? É muito bacana como o Camus ele traça essa questão, porque sim, o Camus ele vai ter muito problema relacionado à questão da razão pura e simples, aos métodos de Kant e Hegel, né? E o Camus ele vai abraçar uma espécie de filosofia muito mais voltada para o instinto, para o sentimento, para as sensações, né? Então, isso é o que vai ser mais forte no Camus. No mito de Sísifo, vocês lembram que o Camus vai falar várias vezes sobre o que eu sei é aquilo que eu posso pegar e tocar. Né? Então, tem aí essa espécie desse materialismo muito antigo, né? De uma filosofia muito antiga, que o Camus pega emprestado aí e renova para o século XX. Afastar os perigos da inteligência, basear todo um sistema sobre o conhecimento imediato e as sensações em estado bruto, o que significava, de fato, desligar-se de toda a filosofia do nosso século. Né? Então, se o grande esforço de toda a filosofia até então, né, foi, através da razão, conseguir uma essência, um estado aí de sensações, de coisas, né, fenomenológicos e por aí vai, o Camus está dizendo que a filosofia bergsoniana ia justamente no oposto, né? E como eu disse para vocês, sensações em estado bruto vai ser uma coisa extremamente importante para o Camus. Camus é um autor, um tipo de autor que vai gostar muito da questão da sensação. Por isso que anos depois o Camus vai escrever o seu ensaio Núpcias. Né? Ele vai falar sobre Tipassa, as ruínas, a utilização de mitos, a ligação do homem com a natureza, com a botânica, né? Todo um ensaio relacionado às sensações do corpo com a natureza. Né? Então, isso aqui, para o Camus, né, vai significar uma espécie de filosofia instintiva.
O que significa, de fato, desgaste? Esta filosofia antirracional manifesta-se efetivamente em estado latente em muitos grandes espíritos contemporâneos. A ideia é atraente, mas Bergson não fazia mais do que propô-la, né? A gente dá um foco aqui, dá um zoom, porque essa parte aqui ficou pronto. Como eu disse para vocês, essa edição, pessoal, é a edição do Escritos da Juventude, do Livros do Brasil, e ela está esgotada. Então, é muito difícil consegui-la, né? Conseguir essas reproduções dessas páginas. E só mesmo para apresentar para vocês essa escrita do Camus, muito jovem, né? Com aí 18, 19 anos, né? Todas as vantagens da intuição provava que podemos ter confiança no instinto, punha em evidência os perigos da inteligência. Numa palavra, construía o método e os elementos de uma filosofia baseada no instinto. Lembra, né, pessoal? Instinto, sensações, são coisas também muito importantes para o jovem Camus. O jovem Camus também vai estar muito preocupado em relação a isso, né? A uma filosofia antirracional, a uma filosofia que não abrace completamente a racionalidade como seu cerne, mas que entenda também que as sensações e os sentimentos são importantes, né? Resumindo, né, Camus quase um filósofo canceriano aí. Por outro lado, os espíritos estavam preparados para isso. Esta época cheia de ânsia de ação adotar o método instintivo imbuía-se de bergsonismo. A esta filosofia só os próprios filósofos se opunham, mas a grande massa literária e culta tinha adotado, né? Que ele está dizendo que os filósofos da época estavam rejeitando o bergsonismo, mas os literatas e os mais cultos não, né? Tínhamos, por conseguinte, o direito de esperar uma aplicação efetiva desse método. O que era preciso fazer? Tudo e nada. Nada, dado que, estando o método definido, a sua aplicação deveria ser automática. Tudo se tivermos em conta o papel imenso que esta filosofia aplicada seria chamada a desempenhar, né? Aguardavam com efeito que ela poderia ter desempenhado um papel da religião do século. Esperava-se uma espécie de moral ou de religião inteiramente instintiva, que fosse uma revelação, né? Curiosíssimo como o Camus está falando sobre isso, de que a filosofia do Bergson poderia se apresentar como uma espécie de moral ou de religião instintiva, né? Não seria necessário abraçar a razão para isso. Se esta filosofia não abraça uma razão, isso quer dizer que ela pode ser total. Isso quer dizer que todos, né, podem compartilhar dos seus ideais, dos seus posicionamentos. Porque ela não é acessada através da mente, mas sim através do coração, né? Por isso que eu estou dizendo que o caminho aqui está sendo canceriano aqui ao limite, né? Aguardava-se uma espécie de evangelho erigido pela intuição e que pudesse ser compreendido instintivamente. Se o título da filosofia for compreendido pelo instinto, né, isso já destrói 60% da tradição antiga, né, 70% da tradição antiga, e abraça um novo tipo de conhecimento filosófico que a gente não sabe o que vai acontecer, mas que o Camus aí com os 18, 19 anos está dizendo que vai ser legal, vai ser massa, né? Todos que tinham adotado a predominância conferida por Bergson ao instinto sobre a inteligência teriam adotado esse evangelho. Que destino maior poderia Bergson ter concebido para a sua filosofia? Religião do século, porque teria revelado e traduzido, e religião que existe em estado latente nos espíritos contemporâneos. Religião que Bergson teria legado à sua época, por estar ciente de ser seguido por um belo impulso geral instintivo. Um desses elãs de entusiasmo que provam, por vezes, o secreto domínio do instinto sobre a inteligência, né? Aqui o Camus está sendo bem irônico ao falar de elãs, né? Afinal de contas, é um conceito bergsoniano, né? O elan vital. E aqui
o Camus dá, de certa forma, a última bolacha do pacote, dizendo que o domínio do instinto sobre a inteligência. Se o Bergson tivesse feito, né, aquilo que o Camus achou que seria o certo, né? Era isso, pelo menos, o que eu tinha imaginado. Olha só, o Camus não está negando aqui que é uma proposição própria do Camus ter imaginado que a filosofia bergsoniana iria desembocar no instintivo, né, em uma espécie de religião e moral. A sua filosofia era, para mim, a mais bela de todas, pois era uma das, e aqui a gente vai para a próxima, penúltima página desse capítulo, né? Era uma das raras que, de acordo com a de Nietzsche, recusava toda a razão, né? Então, aqui a gente percebe o motivo pelo qual o Camus gostou da filosofia bergsoniana. Porque, parecida com a filosofia do Nietzsche, ela recusava a razão como o suprassumo, como a última bolacha do pacote, como a última garrafa de indaiá do deserto. Então, para o Camus, né, Bergson e Nietzsche se aproximariam nesse sentido de uma antifilosofia, né, que abraçasse as sensações, os instintos, a sensibilidade. Né? A gente sabe, como eu disse para vocês, uma filosofia que é acessada através da sensibilidade acessa muito mais do que a filosofia racionalista, que vai acessar, claro, pessoas que desenvolvem um domínio da razão. Né? E eu esperava também essa conclusão sublime de uma série de esforços demorados e luminosos. As duas fontes da moral e da religião decepcionaram-me. Não que Bergson deixe de ser, nessa obra, o escritor delicado e o filósofo arguto que conhecemos, mas ele não está à altura do papel que eu pensava que ele desempenharia. Isso é uma criança de 19 anos falando sobre Bergson. Né? A gente já vê aqui que o Camus era um pré-adulto, né, muito ousado, né, porque ele está falando aqui com todas as letras que Bergson continua sendo um filósofo muito massa, muito bacana, fantástico, mas que decepcionou, né, no sentido aí de uma filosofia e de uma moral, né, que abarcasse o instinto. Né. Sobre esse aspecto, falta-lhe tudo, sem dúvida. Ele prossegue a sua apologia da intuição e instaura de novo o processo da inteligência, mostrando-nos que a religião é uma reação de defesa da natureza contra o poder da inteligência, dissolvente para a sociedade e deprimente para o indivíduo. E ainda da filosofia da intuição que se trata, ao mostrar-nos que os verdadeiros religiosos são os místicos, porque a sua crença é instintiva e irracional. Mas nós já sabíamos que o instinto podia revelar inteiramente a verdade, verdade com V, né? Aqui o Camus está fazendo uma relação com a verdade no sentido de mistérios, religioso, né? Por isso que ele utiliza os místicos. Né? Conheceríamos todas as vantagens do método intuitivo, esperávamos apenas pelos resultados. Por que razão Bergson não se limitou simplesmente a comunicar-nos esses resultados? Por que não fez obra de mestre ensinar-nos a verdade? Que magnífica conclusão teria sido para a sua filosofia? Em vez disso, uma análise para provar os perigos da análise, uma inteligência para nos ensinar a desconfiarmos dela, uma enfabulação para criarmos uma ideia de efabulação. E, a cada passo, posições semelhantes. Na realidade, Bergson encontra em si mesmo uma perpétua contradição. Como é de um ser tão inteligente se pode avorar em inimigo da inteligência? Né? Que se sirva da inteligência para demonstrar os perigos que ela oculta. É um método, por assim dizer, homeopático, que podemos admitir, mas que, ao utilizá-lo, abuse dele, abuse, abuse dele para, já parte aqui para a última página, quer dizer, o Camus comprou o livro, leu,
não gostou, e agora está escrevendo no diário que não gostou, né? Não vai pedir o dinheiro de volta, porque acha que foi um erro do Bergson e tudo bem, acontece, né? Mas está extremamente decepcionado, vai deixar de curtir o Bergson no Instagram e deixar de seguir no Twitter também, corroborar as aplicações dessa filosofia. Há nesse abuso algo que só serve para nos decepcionar, ou, o que é pior, nos irritar. Sobre este aspecto, por conseguinte, Bergson não completou a sua obra, nem coisa que se pareça. A idade avançada do homem que continua a ser, apesar de tudo, um filósofo admirado, não nos permite acalentar uma grande esperança de que ver concluir aquilo que tanto desejamos. Mas talvez surja, depois dele, alguém mais jovem, mais ousado. Esse alguém possuirá todo o bergsonismo como um dom inato e passará então a sua realização imediata. Nesse dia possuiremos talvez essa filosofia-religião, esse evangelho do século, em busca do qual o gênio contemporâneo vagueia dolorosamente. Na verdade, seria pedir demais, né? Seria pedir demasiado, né? Para que de fato ocorra a chegada desse bergsoniano fantástico, né? Que vai aí unir filosofia e religião numa espécie de intuição, né? E não mais propriamente de uma filosofia voltada para a inteligência e razão, porque se nós formos, de fato, observar o que aconteceu posterior, né, a isso daí, o Camus é o único, né, depois disso, né, e ele está sendo humilde, porque ele não está dizendo que vai ser o próximo bergsoniano que vai fazer esse tipo de coisa, né, mas o Camus, de fato, é o único posterior da filosofia do século XX, né, que tentam buscar uma originalidade, né, nesse sentido de uma filosofia própria, né, de uma filosofia que não busque essas raízes, né, com essa tradição, né, que a gente vai encontrar, por exemplo, uma tradição Russell, Hegel, Kant, e por aí vai, né? Ele bebe muito da filosofia antiga, o Camus, ele bebe muito de Nietzsche, né? E aqui ele está dizendo com todas as letras que também beberia muito mais do Bergson, né? Se não fosse esse, entre aspas, erro que o Bergson aí tomou na sua última obra, né? Como nessa obra aí que o Camus comprou, né? Leu, se decepcionou completamente, porque não viu lá os elementos presentes de uma crítica à inteligência no sentido de protegermos dela, né? E abraçarmos assim as sensações e os instintos, né? Então, coitado, né? Coitado do Camus, né? Aqui a primeira grande desilusão filosófica dele. Depois ele foi chorar no quarto, mas é isso aí, coisas da vida, né? Pessoal, dúvida, comentário, alguma coisa? Vocês acharam legal? O Camus é um bom bergsoniano? Fiquem à vontade aí para algum comentário sobre o Camus falando sobre o Bergson, né? Se não, se vocês não tiverem nada, não tem problema não. A gente continua aqui. Bom, vamos continuar aqui então com a leitura do Hospital do Bairro Pobre, né? Aqui é um tom de um Camus mais contista. O Camus pegou ali o lápis, pegou o papelzinho, começou a descrever ali as coisas e tal. Esse é muito mais propriamente literário e poético do que um ensaio ou do que uma análise, uma resenha, alguma coisa assim, de filosofia ou de literatura, ok? Então, esse título aqui, esse título é de 33, né? E a gente faz a leitura aqui para o Hospital do Bairro Pobre, né? Do céu azul desciam milhões de breves sorrisos brancos, brincavam sobre as
folhas cobertas de gotas de chuva, nas poças de água, no tufo úmido das aleias, voavam até as telhas cor de sangue fresco e subiam ao golpe de asa em direção aos poços de ar e de sol de onde haviam se desdenhar-se em breve. Tudo isto causava uma grande animação, um incessante ir e vir do céu à terra, por entre os pavilhões do hospital, de telhado vermelho e muros brancos. Aqui a gente já observa a capacidade que o Camus tinha de observação. Camus é um escritor com um poder de observação gigantesco. Depois, ele vai escrever o Núpcias, que é, mais uma vez, um relato de sensações, mas não propriamente um conto, contos. Isso ele só vai fazer depois no Avesso e o Direito, em que vai ser tiragem reduzida, por volta de 15 mil, 10 mil tiragens, na primeira, ou é 5 mil, uma coisa assim, é muito pouco, e que ele não vai reeditar, porque é uma série de contos, ele só vai reeditar no futuro, quando ganha o Prêmio Nobel de Literatura. Mas é muito parecido, como o Camus vai começar os seus encontros, no sentido literário, digamos dizer assim. Como uma revoada de crianças, ao sair da escola, uma vaga de doentes saía do dispensário dos tuberculosos. Arrastavam com eles cadeiras de viagem que os incomodavam a andar. Aqui o Camus está fazendo, obviamente, um relato da sua própria situação como tuberculoso. Eram feios e ossudos, e sufocando entre risos e tosses, vinham do grupo deles um barulho ensurdecedor do ar fino da manhã. Instauraram-se, formando uma roda no cascalho ainda úmido de uma aléia do jardim. E de novo houve risos, palavras breves, tosses. Isto durou alguns momentos. Em seguida, um súbito silêncio. Não ficou mais nada que o sol. Tinha chovido abundantemente durante a noite sobre o hospital, e a manhã de maio trouxera de novo o sol. Tinha-no adivinhado nascer, enchendo lentamente o espaço, por trás das nuvens. Depois, tinha se descoberto todo, e voltando-se de todos os... Aqui a gente, mais uma vez, tem a página duplicada, então a gente vai fazer mais uma vez aquele negocinho. Lados, escorçava as últimas sombras da tempestade. Agora era senhor dos céus. Por um instante os doentes abandonaram os corpos ao ar lânguido, e a conversa recomeçou. Riam a grandes gargalhadas, riam de um deles que não tinha o juízo todo, tinha sido cabeleireiro. 2 pulmões esburacados, cheios de cavernas, o espírito a cair na mitomania. Quem o ouvisse havia de pensar que ele penteara em Paris as mais célebres cabeças da Europa. Ao que parece, Gustavo V da Suécia não tinha ficado contente por ali além. E o cabeleireiro asseverava-se de que na França muito teria a ganhar se os seus negócios fossem geridos por um homem daquela estirpe. Mas a galhofa tinha começado por causa de uma surpreendente história de suicídio. No princípio da doença, aquele homem tinha ficado impossibilitado de trabalhar, diminuído, sem recursos e desesperado diante da miséria que se instalava em sua casa, na mulher e nos filhos. Não tinha pensado na morte, mas um dia lançara-se debaixo das rodas de um automóvel que passava. Sem mais nem menos. Simplesmente o condutor tinha travado a tempo, Na sua raiva de homem sadio a quem querem arranjar sarilhos, tinham-o expedido com um pontapé bem assente. Desde esse dia, o cabeleireiro nunca mais tentou matar-se. Os outros tinham rido a bom rir, e depois tinham posto a pensar. E o Jean Perrez? O que é feito dele? O da companhia de gás? Morreu. Só tinha um pulmão doente. Mas quis voltar para casa. E em casa havia a mulher. E a mulher um verdadeiro cavalo. A ele, a doença tinha lhe dado para aquilo, constantemente em cima dela. Ela não queria, é verdade. Mas ele é que não desarmava. Está-se mesmo a ver. Sobe mais um pouquinho.
umas 2 vezes por dia. Isso acaba com o homem doente, né? Que, obviamente, se vocês não entenderam, a gente desenha aqui, o cara não tinha um pulmão e mantinha relações sexuais com a esposa, né? E isso fez com que ele morreu, né? Ele morresse porque, enfim, né? Falta fôlego. Toda a gente concordou que, com as devidas precauções, um homem pode curar-se, sobretudo um deles, um modesto comerciante, que dizia: a tuberculose é a única doença que tem cura. O que é preciso é tempo. Lá no alto navegava-se um minúsculo avião. O céu doce ronrona, descia até ao grupo dos doentes. Nesta expansão do ar, nesta fertilidade do céu, parecia que a única tarefa dos homens era sorrir. O dia estava lindo. Para aqueles corpos descarnados, reduziu-se a perfis de ossos. A mão quente do sol aconchegava, acariciava os órgãos mais recondidos. Flutuava a alma daqueles corpos como uma bela rapariga que saísse de casa com os primeiros raios de sol. E um deles disse: o mal logo vem, mas para se ir embora é preciso tempo. Fez-se silêncio. Todos ergueram o olhar para o céu. Uma voz fez-se ouvir. Pois é uma doença de ricos. Outro bocejou. Ora, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. O avião voltava a passar por essas cabeças erguidas. Era cansativo contemplar tanto tempo. Agora discutiam rudemente. Com todas as suas energias, coloriram-se de esperança o futuro. Um só tinha 38 de febre, em vez de 38,5. Outro conhecia um tuberculoso de 3º grau que morrera aos 70. Assim viviam aqueles homens, nada temendo a não ser a morte, mas desejando ao mesmo tempo a morte de toda a gente, a que se situa num futuro mais longínquo. Levantara-se uma brisa ligeira, as oliveiras do jardim soerguiam-se lentamente e deixavam ver suas folhagens íntimas prateadas. Os grandes eucaliptos de troncos andrajosos Vamos descer mais um pouquinho. Eita, que aqui é grande demais. Peraí. Aqui já termina. Lançavam os ramos aos 4 pontos cardeais. Uma campainha retiniu prolongadamente. 10h30, hora do almoço. No jardim de súbito deserto não ficou senão a memória daquela manhã de maio, em que se tinham reunido alguns homens, e a maior parte dos quais já morreu. Uns poucos curaram-se, né? É interessantíssimo esse relato, né? Que é um relato biográfico, né? O Camus tem as suas primeiras crises de tuberculose aos 18 anos de idade. Tuberculose, obviamente, não tinha tratamento, não tinha tratamento, não tinha cura, né, naquela época, e o tratamento era nesses hospitais em que existiam aí hospitais, sanatórios, coisas do tipo, em que eles ficavam reclusos até tomavam alguns remédios, né, faziam algum descanso, coisas do tipo, até que a crise baixasse, né? E aí sim pudesse voltar à sua família, às suas coisas, né? Então, é um relato biográfico do Camus, com 18, 19 anos, né? 33, né? 33 ele vai ter o quê? Ele nasceu em 1913, então 33 ele vai ter 20, né? Vai ter 20 anos de idade. Então é um relato aí, né, de um Camus extremamente muito jovem, mas vocês já percebem o poder que ele tem na escrita, né? A capacidade que ele tem de construir uma história sobre um hospital, né? Basicamente vendo e observando as situações, os momentos, né? Esse é um primeiro Camus que é apresentado aqui para vocês, um Camus contista, né? Que vai desembarcar depois num Camus dos ensaios, um Camus de contos no Avesso e Direito e um Camus jornalista investigativo, né? Que são as obras ali de 36, 37, 38 e 39, que são as obras voltadas para o jornal. Resenhas de livro, a denominada Miséria na Cabilha, que vai ser a reportagem investigativa em 39, que vai fazer com que o Camus saia, né, da Argélia, seja forçado a sair da Argélia, para então assumir uma vaga no jornal francês, na resistência francesa, e aí sim começar de fato, né, a escrever
chamado O Estrangeiro, né? A título de curiosidade, o Camus, ali entre 38 e 39, está escrevendo A Morte Feliz, né? Projeto que ele vai abandonar depois, porque acha que não tem mais sentido. E aí começa a escrever o que vem a ser O Estrangeiro, em 1942, né? Quando é finalmente publicado em 1942. Então a gente tem esse tempo, né? Em que depois de O Estrangeiro, em 1942, definitivamente a gente não fala mais do jovem Camus, a gente está falando de um homem, né? De fato, um jornalista, né? Que já vai começar a maturidade dos seus textos literários e filosóficos. Depois disso, a gente tem Calígula, O Mal-Entendido, A Peste, O Estado de Sítio, Os Justos. A gente tem uma série de obras que o Camus vai produzindo, né? Além das suas palestras e por aí vai, ok? Pessoal, a gente ainda tem 10 minutinhos, então eu dou aqui a palavra para vocês comentarem, acharem se gostaram ou não desse texto do Camus, do Bairro Pobre, ou do próprio questão do Camus bergsoniano aí decepcionado, né? Então, fiquem à vontade aí nesses 10 minutinhos para utilizar aí o microfone, ok? Ô Igor, eu queria primeiramente agradecer você aí por toda essa contextualização que você faz, né? Eu acho que a sua fala é sempre muito rica, cara. Você tem um gosto, assim, uma didática muito bacana de passar o caminho para a gente, fazendo essas analogias com os tempos contemporâneos, né? Trazendo o caminho para o Instagram, para as redes sociais. É muito bacana, assim, é legal de ouvir. Mas em relação aos textos, eu não tenho muito conhecimento sobre Bergson, assim, não é um autor que eu tive contato, mas o que a gente percebe na escrita do Camus ali é que desde de muito cedo ele já não sei porquê, mas me veio esse adjetivo, ele é um cara muito sagaz, assim, sabe? Ele é muito esperto, né? Então, não sei, né? Eu não conheço a filosofia do Bergson, mas o Camus jovem ele já consegue tecer críticas assim, né? Então de certa forma é uma genialidade aí, né, cara? Ele com 18, 20 anos ali, o cara já tem um domínio intelectual admirável, assim. E em relação ao segundo texto ali, é a coisa do escritor também, né? Essa riqueza de detalhes, a forma que ele descreve uma cena, uma imagem assim, é uma leitura agradável, sabe, de se fazer. Apesar do PDF não ajudar muito, né? Mas as palavras que ele usa, assim, né? Mesmo com a tradução, né? Eu não manjo do francês, mas é muito bom, sabe? É agradável de se ouvir, assim. Então é um autor, é um filósofo, um literato muito incrível, né? Só isso mesmo. Rafael, primeiramente, muito obrigado. Muito obrigado pelo comentário em relação à didática. Eu tento utilizar realmente esses elementos de brincadeira, piada, essas coisas, justamente para quebrar um pouco o gelo, para não ficar aquela coisa muito maçante e tal. Que bom que você gosta, que acha bacana. Fico muito feliz. Segundo, de fato, eu tenho um amor e uma paixão muito grande por esta criatura chamada Albert Camus. A gente até brinca assim, que na filosofia, e eu acho que isso vale para a filosofia, vale para a psicanálise, para a psicologia, e para alguns outros ramos, a gente escolhe um autor, né? Se a gente não escolhe um autor, eu acho que a gente escolhe um momento, um movimento, né? Alguma coisa do tipo. Mas nós, na filosofia, particularmente, a gente escolhe um autor, né? E esse autor a gente pega e a gente ama, a gente briga, a gente diz, não, tu tá errado, ele morreu, né? Mas a gente às vezes fala, tu tá errado, ou não, tu é certo. Na literatura, exato, Núbia, perfeito. Na literatura também, né? Na literatura a gente pega aquele autor, né? E abraça, dorme com ele, né? E é algo que a gente leva para a vida, porque, de certa forma, a gente está vivendo junto, né?
esses dias me vi discordando com o próprio Drummond, né? A Núbia falando aqui, atrevida eu estava. Mas tá certa, Núbia, tá certíssima, tem que discordar mesmo, porque ele não tem os elementos de hoje, né? Por exemplo, o Camus não tem os elementos de hoje, apesar dele ter acertado muita coisa, né? Esse conflito que deflagrou efetivamente hoje, da Ucrânia e da Rússia, isso é um elemento de Guerra Fria, né? Algo que o Camus já estava falando, né? Na década de 40 e na década de 50, nos jornais, né? Então, para você ver como não é uma coisa de outro mundo, né? Bom, definitivamente, Rafael, o Camus já mostra elementos de sapiência, como você bem destacou, de uma maneira inacreditável, né? É o escritor mesmo, ficar observando, ficar olhando, imaginando, tendo aquela criatividade em relação à conversa, ao diálogo, né? A gente percebe que Fiquei lembrando daquela discussão dele no texto Crise Humana também, como é atual. Sim, Crise Humana é atualíssimo. Né? Crise Humana é atualíssimo. Né? E Tempo dos Assassinos também é muito atual. Né? Então, são textos que a gente reflete hoje, né, desse modo muito peculiar. Que ainda somos, né, essa geração que nos criou, né, ainda é uma geração da Guerra Fria. Né? Então, a gente tem todo um contexto aí. Se, por exemplo, a gente escuta um tiozão, né, de 50 anos falando sobre o comunismo, para nós que temos 20, 30, é loucura, porque nós já vivemos um mundo pós-comunismo. Mas para ele não é tão loucura, porque, e isso eu demorei para finalmente entender sobre isso, né? Basta a gente perceber que os dois polos de ação hoje, né, o Biden de um lado e o Putin do outro, são filhos da Guerra Fria, né? São produtos da Guerra Fria. Então, o que a gente pode esperar desses caras? Né? Paz, amor e cantando Imagine All the People é que não é, né? São produtos da Guerra Fria. Então, é normal, entre aspas, que eles tenham essas noções, pensamentos e coisas do tipo. Mas, enfim. E aí, Rafael, tu percebe que, apesar dele estar falando do Bergson, né, o Camus não tira o Nietzsche da boca em nenhum instante. Né? Se a gente for parar para pesquisar quantas vezes o Camus fala sobre o Nietzsche, né, só, por exemplo, nos cadernos, são mais de 95 citações. Né? No Homem Revoltado, salvo engano, são mais de 70. Né? E no Mito de Sísifo, eu acho que são 17, ou são 7 ou são 17 vezes que o Camus fala do Nietzsche. Né? Então, assim, é um filósofo extremamente importante para o Camus, né? E ele aí está usando no texto como comparativo. Assim como Nietzsche, o Bergson tem essa questão antirracional, né, que ele deveria ter trabalhado de uma outra maneira. Essa é a perspectiva do Camus filósofo. Porque é outra coisa que eu preciso revelar aqui para você, Rafael, e para os outros, Lorena, Núbia e Bruno, e os demais que estão assistindo, o Camus comia livros. Né? Basicamente, ele era um devorador de livros. E não só livros de filosofia. É importante destacar disso. Ele era um devorador de livros de literatura. Né? Então, ele fazia esse duplo movimento entre a literatura e a filosofia, né? E ele gostava muito desses autores que não eram tão sistemáticos. Por que, por exemplo, o Camus vai falar só 3 vezes do Hegel nos cadernos? Porque ele não vai gostar da filosofia hegeliana, por ser dura, sistemática, travada. Né? Ele vai gostar de Nietzsche, ele vai gostar do Bergson, ele vai gostar do Kierkegaard, ele vai gostar do próprio Sartre, ele vai gostar de uma série de outros autores que vão trabalhar. Ele vai gostar do Dostoiévski, do Kafka, do Proust, né? Porque eram caras que escreviam sobre a condição humana, que era o grande objeto de estudo, né? Quanto mais leio o Camus, quanto mais ouço sobre ele, mais gosto dele. Núbia, é isso, né? É exatamente isso mesmo. Quanto mais eu aprendo sobre a vida dele, né?
apesar de eu estudar desde 2011, já lá se vão quase 11 anos, né? Ainda tem muita coisa, né? Ainda tem muita coisa para pesquisar. Dia desses eu fiquei babando por conta das apresentações de dois doutores que tiveram contatos com os documentos, né? E são documentos que não vêm a público logo, só pesquisadores podem ter acesso a eles, né? E é um material muito rico, inclusive com piadas, entre aspas, digamos assim, ironias. Camus também era muito irônico. Então, são materiais que eu ainda não tive contato e eu adoraria, quem sabe um dia vou ter, né, para conhecer esse outro lado do Camus, um lado mais íntimo, né, das coisas que ele escrevia nos cadernos particulares, né, nos guardanapos, nos papéis para a secretária e coisas do tipo, né? Então, é de fato um autor riquíssimo, né? E é isso aí. Gente, mais alguma coisa, né? Rafael vai ter que sair agora. Tudo bem, Rafael. A gente vai terminar agora também, Rafael. Só se alguém. A Núbia disse que não ia poder falar muito porque pegou na metade. Tudo bem, Núbia, mas já foi de grande contribuição, sim. A Lorena também, Bruno também, perfeito. Gostei demais aqui, certo? Obrigado pela presença de todos, de todas, né? E a gente aqui vai encerrar aqui a gravação, certo? A gravação vai estar disponibilizada lá no YouTube, né? O próprio YouTube do GEAC, ok? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Lorena. Obrigado, Núbia. Até mais, Bruno. Tchau, tchau. Boa noite. Se cuidem.